Olá pessoal, boa noite. E aí, mano, galera chegando aí, muito legal. Boa noite a todos. Só aguardando o Davi chegar e o nosso horário para a gente poder começar. Enquanto isso, vão aí mandando o link para a galera que vocês conhecem. Vai ser um tempo muito bom com o Davi, com a Carol. Daqui a pouquinho ele já entra ao vivo aí pra gente conversar. Ó, temos proteção do Rony. Muito bom. Muito legal. Boa noite, Carol. Oi, tudo bem, Josué? Boa noite, Davi. Olá. Tudo bem? Bem, Tudo. como que tá aqui? Legal, pessoal. Não, consigo vê-los. A imagem muito melhor agora do que a da tarde. Você roubou a minha piada, cara. Para variar, né? Isso. Muito legal. Só aguardando aqui, o pessoal já está conectando, mandando um link para outros. Daqui a pouquinho a gente começa. Como é que está a Keila? Tá bem, ela tá quase, né? Tá de 39 e pouco, né? Então, qualquer hora agora ela entra em trabalho de parto. Legal. Dos filhos, só ela ainda não teve filho, né? Dos filhos de vocês. Bom, os meninos também. Eles deixaram a esposa. Aham, É rapaz. assim que funciona em São Paulo, sabe? Eu acho que a gente vai ter que fazer um canal de stand-up, viu, Davi? Não, Paris você chama Paulo Santana e Dulce. Quase o mesmo nível das piadas. Eu sei. Ele contou uma hoje à tarde que até agora eu não entendi, mas Para variar também. eu Legal. conferi agora. Parece que nós desligamos agora o aquecedor aqui dentro da sala. Está fazendo, acho que 19 aqui, mas depois do pôr do sol esfria muito rapidamente. Lá está 28, 29, eu acho. Então, aí eu preciso, depois a gente precisa criar um código para saber quando você está falando sério ou não. Estou falando sério. Tá? Isso é sério? Então, pronto, Carol, você vai ser meu termômetro aí. Você sempre fala, os netos fazem isso também. Porque aqui a gente teve que tentar, a gente não tem ar-condicionado na sala. Tivemos que tentar climatizar a sala, porque o calor aqui já está começando a ficar insuportável, né? Com certeza. Só que com a diferença, agora nós moramos num apartamento onde não falta água. Que bom, né? Não, mas gostei do banho da caneca da sua casa. Legal. É por isso que a gente está sempre voltando para lá desde aquela vez. Tá certo, faz tempo, hein? Desculpa, acho que não voltamos, não. É verdade. Mas a temperatura vai no sábado para domingo, eu acho que vai para 7 ou 8 graus aqui. Uhum. Legal. Bom, ok o áudio aí, eu estou com minha equipe técnica aqui, a Ivy e a Isabela. O áudio tá bom, Ivy? Tá legal? Imagem, beleza. Davi, já são 8h02 e o pessoal está entrando aqui, não vai parar de entrar enquanto a gente estiver falando, tá certo? Sim. Então vamos começar. Como isso também vai ficar gravado, o pessoal que entrou atrasado depois pode rever o começo. Eu queria começar com uma breve apresentação aí de vocês, né? O pessoal ouve falar da Vimer, Carol Sul, principalmente por causa do Ministério do Palavra da Vida, do site de vocês. Hoje eu postei aqui no grupo da igreja, que teríamos a live, e o pessoal, eu acompanho eles no site, Família e Palavra, né? Palavra e Família. Palavra e família. Palavra e Família. Estou percebendo E aí, que você entra muito no site, né? eu não entro tanto, eu acompanho mais os livros. Então, vocês poderiam fazer uma breve apresentação de quem vocês são, o que vocês fazem e falar um pouquinho sobre a família de vocês. Ok. Nós somos missionários da Palavra da Vida há 35 anos. 33 anos aqui no Brasil, mas a minha esposa foi criada
aqui mesmo, é mais brasileira do que americana. Chegou junto com os pais em 1963, com somente 3 anos de idade. Eu não posso falar a idade dela, mas ela tinha 3 anos em 1960. Não, em 63. Olha, está mais 3 anos. Isso. O senhor David Cox, o pai dela, é o fundador do primeiro Instituto Seminário Bíblico Palavra da Vida no mundo. Hoje temos, acho que, 15 escolas ao redor do mundo, inclusive no Brasil foi antes dos Estados Unidos. E voltamos para ministrar aqui em 87. Não sei se posso falar sobre o seminário de hoje. Então, nós trabalhamos, de início foi dividido entre seminário e a nossa igreja, que é a Primeira Batista de Atibaia. Aí, com o passar do tempo, com o crescimento dos filhos, começou um ministério itinerário também, itinerante, e que o Davi viajava mais, e daí, depois que todos saíram, né, aí cresceu mais esse ministério também, de estarmos nas igrejas e tudo, e temos feito isso com os missionários da Palavra da Vida ao redor do mundo também, de encorajá-los na área especificamente de família, e então basicamente isso. Fomos convidados pela Palavra da Vida International Word of Life para fazer esse missão, acho que foi em 2016. Então, oficialmente, nós somos missionários para os missionários da Palavra da Vida e na área das suas famílias, nas lutas que experimentam também. Eu sou pastor de exposição bíblica na nossa igreja, onde nosso filho hoje é um de 3 pastores titulares, ele é o presidente da igreja, presidente administrativo. Nós temos, você pode falar da família dos filhos? Bom, temos 6 filhos, 3 casais, temos 16 netos, o 17º está para nascer a qualquer minuto e o 18º deverá nascer em setembro. Então, temos 2 filhos que são pastores, um filho que é capitão da aeronáutica americana. As nossas filhas são casadas com homens de Deus que trabalham no comércio, mas têm muito envolvimento na igreja. E hoje nós estamos desenvolvendo cada vez mais um ministério chamado Não Família e Palavra, tá bom? Palavra e família. São 2 paixões, a exposição do texto bíblico e com aplicação específica na área de família. Então, os 17 livros escritos dentro desta área, um canal de YouTube sobre educação de filhos, que logo vai abordar outras áreas da vida familiar, um site chamado Palavra e Família e um programa de rádio da BBN chamado, adivinha, Palavra e Família. Legal. Todos esses links nós vamos disponibilizar depois no vídeo final. Lembrando que essa nossa live depois vai ser reproduzida tanto no nosso YouTube, o YouTube do PV Sertão, quanto no YouTube da Igreja Batista da Glória, a igreja que nós estamos colaborando e participando aqui em Teresina. Não sei se você lembra, Davi, nós nos conhecemos quando eu fui estudar no CTL em Santos, e você deu aula de MEB, de Panorama do Antigo Testamento. Desde lá. Lembra disso? Eu tinha 15 anos de idade, né? Eu lembro que você foi mais uns 10 anos mais velho que eu, e mesmo assim Não. sendo meu aluno. Na verdade, isso foi em 85, eu tinha 15 anos de idade. Você já era... Não, foi em 95, a Ive me corrigiu, 95. Okay. Eu já tinha meus 25. Ive, do nosso grupão. Exatamente. Convivido ocasionalmente ao longo desses anos. Muito bom. Então, nós vamos aqui à nossa primeira pergunta. Eu tenho visto, por causa dessa quarentena, diversos vídeos e diversos memes, né, que acabaram viralizando aí na internet, alguns até engraçados, mas mostram uma realidade que essa quarentena, ou essa pandemia, acabou expondo para a gente. Mães desesperadas, porque não sabem o que fazer com os filhos em casa, né?
E pais também que não sabem exatamente como funciona a casa. E conversando com a Ive, nós percebemos pelo menos duas coisas, e daí vem essa pergunta, né? Primeira coisa que nós percebemos foi o seguinte: a rotina da família, que às vezes a gente vê nos sitcoms ou nos programas de TV, das famílias brasileiras, essa rotina já foi bastante modificada. Então, nós temos agora muitas mães que, por conta de necessidade, trabalham fora, não tem mais contato com o dia a dia da casa. Muitos pais que trabalham em home office e não sabem exatamente qual é o papel do pai, mas muitos pais também continuam trabalhando fora e não sabem o que fazer no tempo livre. Então, de repente, eles não tinham mais a tarde de domingo livre ou o dia de domingo livre para beber, para comer e para descansar, assistir TV. Agora eles têm a semana inteira em casa. Então, esse desespero, um pai que não sabe o que fazer ou não sabe exatamente o que é a vida em casa, e uma mãe que não sabe o que é educar e nem sabe que os seus filhos eram daquele jeito, né? Um dos memes que nós vimos foi um casal aplaudindo na janela e uma criança chega e pergunta: mãe, pai, por que vocês estão aplaudindo? Nós estamos aplaudindo o seu professor. Porque para te aturar o dia inteiro em casa, a gente não está conseguindo, imagina o professor de vocês com 30 iguais a você na escola, né? E a pergunta é essa: a que se deve isso? Esse desespero e essa disfunção que essa quarentena apresenta para a gente? Ok, Josué, obviamente você está dramatizando e os memes fazem isso também, eu entendo esse lado. Para mim, a situação não é tão catastrófica assim, embora certamente acentuada e exagerada em alguns casos. Em termos gerais, eu acho que nós temos visto, nas últimas décadas, uma desvalorização da família em geral, eu diria, dos papéis de marido, pai, esposa, mãe, e também avós e também filhos com os seus parentes. Junto com isso, temos terceirizado na cultura, no mundo, isso em todo lugar, a educação dos filhos, delegando ou entregando melhor para o governo, para a escola, para creches, às vezes para os avós, para clubes, para escolinha de futebol e muito mais. Claro que essas coisas em si não são ruins, mas aos poucos houve uma erosão da cientização dos pais de que a tarefa principal dos pais é educar os seus filhos. Claro que delegamos isso, mas abrimos mão até mesmo de vigiar isso. Nesta época que nós vivemos agora, a rapidez com que tudo aconteceu. Eu acho que a palavra que eu mais ouço é a palavra surreal. Nós ainda não acordamos no meio desse pesadelo. Todo mundo acha que amanhã vai terminar. Ainda não chegamos no pico. Não sei como está lá para vocês, mas São Paulo é um desastre. E Manaus, e Rio, e Fortaleza, e as grandes capitais são assim. Eu não sei se você poderia... Eu acho que como as famílias, no geral, têm uma agenda tão cheia, as mães trabalhando fora, os pais fora, as crianças com muitas atividades, o pouco tempo que eles têm em casa, geralmente os pais querem fazer de tudo para agradar o filho, para deixar o filho feliz, porque são poucas horas que eles têm juntos. Então, eles não têm sido intencionais em investir no filho, no relacionamento com os filhos, porque é apenas 1 hora, 2 horas, e daí já põe para dormir. É pouco tempo, então é um tempo que estão juntos, mas nada assim acontece. Só que agora, com o dia inteiro, todo mundo junto, não dá para ficar com esse, tá bom, e agora? O que a gente faz? Então, eles não planejaram, eles não têm um objetivo, um alvo, o que eu quero investir no meu filho, como é que eu quero ser intencional na vida do meu filho. E
vai empurrando com a barriga que dá para fazer talvez 1 ou 2 horas no dia. Mas quando é o dia inteiro, não tem, você precisa ter um plano. Eu acho que a palavra-chave aqui, que até queríamos deixar com as pessoas assistindo, é a palavra intencional. Ser pai, ser mãe, exige uma intencionalidade de início ao fim. Agora, eu não sou profeta para adivinhar se o coronavírus é a mão de Deus pairando sobre o mundo inteiro. Eu não sei dizer se essas contrações do mundo, como uma mulher de parto, agora nós vamos passar mais uma vez com a nossa filha, que tem aquelas contrações de aquecimento em preparação para o que eu entendo ser a grande tribulação, momentos muito piores na face da terra. Mas o que eu tenho certeza é que Deus está usando esse momento para nós como cristãos para podar. Está podando coisas estranhas, coisas supérfluas que nós temos agregado, acumulado em nossas vidas e perdido o que é essencial. Eu acho que isso é muito importante. Então, isso seria sendo muito otimista e realista, seria um dos benefícios dessa pandemia, né? Ela tem muitos benefícios. Se as pessoas pararem, abrirem os olhos, eu sei que é difícil. Quem mora em apartamento, uma cidade quente, não tem espaço aberto de jogar futebol, brincar, é muito difícil. Mas não é impossível. E só o fato, acho que eu poderia comentar o que você falou sobre refeições familiares. Uma das coisas que até estava ouvindo uma reportagem, quantas famílias estão voltando a apreciar o tempo juntos ao redor da mesa. Porque era sempre uma correria, pega um lanche, corre aqui, come no carro. E uma coisa que era um tempo de estresse, um tempo que não tinha tempo, porque sempre tinha horário para chegar em algum lugar. E agora não tem, porque não tem lugar para ir, tá todo mundo em casa. Então não tem essa correria e as famílias, muitas delas, estão aproveitando esse tempo para cozinhar juntos, para ficar sentado à mesa, para conversar. É uma coisa que é tão básica, mas que é tão positiva. Fizemos um dos nossos programas de YouTube foi sobre refeições familiares. De novo, nada disso é quadrado, legalista, há exceções, mas guardar o celular, desligar a televisão. Hoje, você pode passar a noite toda assistindo Netflix ou live, que nem esse momento aqui, e a gente precisa resgatar esses momentos. E o que está acontecendo em algumas famílias é que Deus está podando, e estamos voltando às bases e redescobrindo alguns valores muito preciosos que perdemos. Legal, Davi. Essa pergunta que eu vou fazer agora está aqui dentro do que já foi abordado, mas talvez abra aí uma porta para você apresentar para a gente ou dar algumas dicas de como lidar com isso. Eu creio que não é só impressão minha, você já explorou um pouco isso, que os homens, os maridos, eles não sabem exatamente o que é a vida comum no lar. E, normalmente, o pessoal usa, quando vai falar sobre responsabilidades do marido, da esposa, esse texto, só que poucas pessoas acabam trabalhando ele contextualmente. A pergunta é a seguinte: o que é esta vida comum do lar descrita lá em 1 de Pedro? Eu vou ler o texto aqui, para quem está acompanhando a live e não está com a Bíblia. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-na com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, esse convívio com suas mulheres e tratamento com honra, ligado a essa vida comum no lar.
como nós podemos corrigir isso se você vê de fato isso sendo evidenciado, né, nas vidas? Ok. De novo, o que está acontecendo hoje está sendo revelado por essa tempestade, essa crise do Covid-19, sempre existiu. O fato de que Pedro tem que exortar os pais da sua época a manterem uma convivência familiar é porque não tinha. Então, desde a queda, nós vemos a família fraturada, Satanás sussurrando no ouvido da mulher com o marido provavelmente presente no Jardim do Éden, e ele já abandonando a sua postura, sua posição como líder amoroso, pastor da sua família. Então, volta e meia, a humanidade, pela natureza pecaminosa, nós estamos voltando para o default, que é egoísta, como nós, como homens. Então, Pedro, bem diferente dos códigos domésticos que existiam no Império Romano do primeiro século, ele é contra a cultura, iconoclasta, a ideia de quebrar imagens e paradigmas. Quando ele pede para o homem não só marcar presença, mas estar presente no lar, isso era chocante. Porque o homem, na época, tinha a esposa para gerar filhos legítimos. Ele tinha concubinas e, às vezes, outros homens para ter prazer sexual. Ele vivia na praça, na política. Então, Pedro está dizendo, pelo Espírito Santo de Deus, o homem não vai ser só um provedor ou progenitor da sua família. Inclusive, o modelo europeu de paternidade basicamente se satisfaz assim. O pai é provedor, põe pão na mesa, talvez até protetor da sua família. Mas essa ordem e outras na Bíblia exigem que o homem seja o papai e o pastor da sua própria família. Isso não exige, especialmente hoje em dia, presença física. Talvez você poderia contar sobre Daniel, nosso filho. Sabemos que tem homens que precisam viajar e às vezes ficam um bom tempo fora. Nosso filho, que é militar, quando a filhinha dele nasceu, quando ela tinha 10 dias de idade, ele foi mandado para o Kuwait e ficou 7 meses lá, e longe da família. Mas o que ele fazia? Ele colocava o despertador para 2 horas da madrugada, porque era o horário melhor para a esposa dele, e ele ficava 1 hora no Skype com ela, tendo devocional com ela, ouvindo sobre o dia dela, sabendo quais eram os desafios e as dificuldades, tendo tempo com a filhinha dele, que ele só viu depois, quando ela tinha 7 meses e pouco. Então, ele não pôde estar presente, mas ele estava presente, envolvido no lar, mesmo estando do outro lado do mundo. Então, o homem é chamado para viver, não somente marcar presença, mas para ser... Eu vou usar 2 analogias. Ele é pastor. Pastor é quem conduz as ovelhas até os pastos. Então, ele alimenta a sua família espiritualmente e também fisicamente. Mas talvez uma metáfora mais atual é a ideia de ser um técnico de time. Eu me vejo como o técnico... Bom, eu quase tive um time de futebol, mas como técnico do meu time. Agora só temos nós 2. Eu sou técnico, ela é craque. A minha responsabilidade é conhecer todos os membros do meu time, suas habilidades, suas fraquezas, suas necessidades e escalar cada um deles na melhor posição em que pode servir melhor ao reino de Deus. Os pais hoje, os maridos não fazem isso. Isso nós precisamos resgatar. Ok. Posso levantar a oferta agora? Ainda não. Calma aí, deixa entrar mais pessoas. Eu já estou pregando, viu? Desculpa. Muito bom. Olha só, vamos olhar aqui o outro lado da moeda. Talvez você colabore, mas essa direcionada aqui para Quero Sul. Nós vemos hoje muitas mulheres, né, baseado naquela introdução sobre os memes, esse desespero todo que o povo tem demonstrado.
muitas mulheres, se não desesperadas, algumas assim perplexas, por não saberem exatamente educar. Algumas nem sabiam que os filhos estavam estudando na escola. Nós ouvimos algumas falando, né? Eu não sabia, como é que eu vou fazer para você estudar isso? Nem eu vi isso, eu não sei como fazer, eu não sei o que fazer. Por outro lado, só também aqui, para não ver só o lado desesperador, né? Nós tivemos, talvez por desespero de alguns maridos, algumas mulheres que falaram o seguinte: ó, agora que eu experimentei o que é cuidar da casa, o que é cuidar dos filhos, mas eu não quero voltar a trabalhar. O marido já viu alguns cifrões a menos na conta bancária, né? Porque ela tinha uma boa contribuição financeira. Mas o fato aqui é o seguinte: por que que nós vemos tantas mulheres desesperadas por ter que cuidar de casa e por ter que cuidar dos filhos? E aí, o versículo que eu queria citar aqui, e até em forma de pergunta, será, quero sou, que as mulheres de hoje têm pulado o versículo de Tito 2,5? Eu vou ler o versículo aqui, de 3 a 5. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes à sua maneira de viver e a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Guardando essa realidade que a gente entende de muitas mulheres terem que trabalhar fora, você vê muitas pulando esse versículo, Quero-Sul? Sim. E eu acho que são vários fatos que contribuíram para essa situação que vivemos agora. As mulheres da minha geração foram e as que vieram um pouco antes também, que lutaram muito para ter igualdade e ter reconhecimento, porque o mesmo trabalho, o homem recebia mais, e muitas injustiças feitas. Então foi muita luta para as mulheres conseguirem algumas coisas justas, né, na sociedade e tudo mais. Com isso, essas mulheres casaram, criaram suas filhas para que elas fossem independentes, para que elas nunca tivessem que depender em homem, para que elas conseguissem se sustentar e ser tudo que elas queriam ser sem ter que depender em ninguém. Ao mesmo tempo, as mulheres da minha geração não têm cumprido este mandamento de Tito 2, de ensinar as mais jovens. Porque o que as mulheres da minha geração ensinam às mais jovens? Não depender de homem, seguir carreira, você mesmo buscar sua realização. Se for para casar, tudo bem, mas que seja tudo por igual. Ah, você vai ter filhos? Para quê? Bom, se tiver filho, 1, 2 no máximo. É isso que a minha geração está ensinando para as mais jovens. Então, não é por nada que muitas dessas mais jovens casam, têm filhos e não sabem lidar com uma casa, cuidar de marido, cuidar de filhos, porque nunca foram ensinadas. E eu acho uma pena que tem muitas mulheres jovens que querem ser ensinadas. Elas realmente buscam, mas não encontram modelos nas igrejas. E isso eu acho que é muito triste. Eu acho que a minha geração realmente pisou na bola. Acho que uma das razões que iniciamos o canal de YouTube é que 75% a 80% das pessoas que assistem são mulheres entre 25 e 35 anos de idade. E são essas mulheres que estão procurando mentoras. Então, ela está mantendo diálogo com várias delas fora do YouTube, mas através do WhatsApp e de outras formas, e mentoreando mulheres em todo o Brasil e fora do Brasil que nunca tiveram esse investimento. Então, Josué, esse é o ministério que temos que resgatar, mas deixa eu apontar para o outro lado. Eu acho que recentemente caiu essa ficha. Tito 2 não está direcionado principalmente para mulheres. Se olhar bem, quando Paulo fala semelhantemente ensine, ele está falando para Tito. Então, nós homens, pastores, também temos pisado no tomate, no sentido de não estimular esse ministério, de não desafiar senhoras com um pouco mais de experiência e idade,
de ter ministério de discipulado no contexto da igreja. Tito não tem um ministério com as jovens. Nesse texto, ele tem um ministério com os presbíteros, os mais velhos, idosos. Ele tem ministério com os moços. Ele tem ministério com as senhoras, mas ele não tem ministério com as moças. Por que será? É óbvio. Ele treina as senhoras e elas que treinam as mais jovens. Então, nós temos que resgatar os dois lados. E eu acho interessante o que você falou, né? Umas estão perdidas, desesperadas, não vê a hora de voltar tudo ao normal, se é que vai acontecer, e outras realmente estão se sentindo realizadas nesse papel de ser mãe, dona de casa, tudo mais. Não tem um mandamento na Bíblia dizendo que a mulher não pode trabalhar fora de casa, mas o que temos são princípios e prioridades. Então, eu acho que cada esposa precisa avaliar e lembrar o que Deus tem dado para mim. Se eu sou esposa, então o meu primeiro ministério é o meu marido. Então eu preciso cuidar dele, eu preciso ver que eu estou sendo a esposa que Deus quer que eu seja. Se Deus me abençoou com filhos, então meu segundo ministério, minha segunda prioridade são os meus filhos. Então, eu preciso investir, eu preciso educar, eu preciso criar, eu preciso ser uma mãe presente na vida dos meus filhos. Agora, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Tem mulheres que conseguem muito bem cumprir seu papel de esposa, mãe e ainda ter uma carreira. Tem outras que não. Então, é uma situação muito pessoal entre o casal, mas que cada mulher deveria realmente lembrar quais são as minhas prioridades, para que pelo menos as que Deus disse que são as prioridades, aquilo que é mais importante, ela está cumprindo bem a tarefa. Só para pensar isso de outra maneira, Deus não vai cobrar da mulher tantos contratos fechados, tantas blusas vendidas, mas a responsabilidade que ele deu de cuidar do marido, cuidar dos filhos e cuidar da casa, isso ele já deixou claro. Então, você começa daqui e depois você passa para outras coisas. Como a mulher virtuosa em Provérbios 31, mesmo sendo uma idealização, uma personificação da sabedoria, descreve uma mulher que faz malabarismo. E muitas, quase todas, conseguem fazer malabarismo mesmo melhor que nós. Mas tem que garantir que as 3 bolas principais continuem no ar. Legal. Eu tenho recebido aqui muitas mensagens aqui no chat, o pessoal pedindo para Davi, você falar menos e deixar a Quero Sul falar mais. Não, é brincadeira. É brincadeira. Olha só, eu vou deixar aquele outro texto sobre a mulher ser realizada pela missão de ser mãe ou ter filhos para uma próxima live, porque pelo número de pessoas assistindo aqui, daqui a pouco a gente vai precisar de uma outra live. A gente joga aí para frente na hora que vocês puderem. Nós só temos mais 28 minutos, o tempo voa. Então, eu queria aproveitar esse tempo para responder. Ive, tem algumas perguntas? Ok, eu acho que as perguntas feitas foram todas dentro do tema, não tem nada diferente, né? Então, eu queria aproveitar esse tempo para a gente... talvez aí ser orientados, né? Para sermos orientados em dicas para pais e mães, para aproveitar então esse tempo de quarentena e resgatar um pouco disso ou corrigir algum desses erros. Nós levantamos, e Quero Sul já deu uma ideia prática, a questão de refeições juntos, tal. Mas como que nós podemos fazer isso? E já pegando esse link que você falou de Tito 2, talvez você, como pastor, dar alguma dica para pastores que estão assistindo aqui, colegas de ministério, como eles poderiam aprimorar isso. Como é que acontece aí na tua igreja esse programa de educação para as mulheres mais velhas ajudarem as mais novas? E aí a gente vai aproveitar os últimos 10 minutos. Eu queria que você, se tivesse aí disponível, né? Se não tiver aí disponível, você só citar para a gente um pouco do mix de livros que vocês têm, para depois a gente apresentar para o pessoal. Vou começar com as dicas. Não, está permitido, você pode falar. Bom,
Josué, em parte por sua culpa, nós vamos amanhã começar a gravar uma série de programas justamente dentro desse tema no YouTube, em várias áreas. Como o casal pode resgatar esses momentos. Como podemos fazer isso na vida dos nossos filhos, no envolvimento com a igreja. Eu acho que a primeira coisa é que precisamos reavaliar, nesses momentos em que Deus está nos podando, quais são as nossas reais necessidades e prioridades como família. E aos poucos vamos trabalhando objetivamente cada uma dessas áreas, sem cair no legalismo. Nós não queremos ser robôs, mas Deus está... Agora, nem todos. Algumas pessoas estão trabalhando hoje mais do que nunca. E eles também estão sendo podados porque vão ter que ser ainda mais disciplinados. Muitos, porém, têm tempo que eles não tinham antes. Então, nós temos que avaliar cada área. Por exemplo, a área de culto doméstico. Para muitos é obsoleto, não dá mais. Qual é a desculpa que mais ouvimos quando tratamos desses assuntos? Não temos tempo. Por que não tem? Porque tem escolinha de futebol, tem aula de dança, tem teclado, tem violão, tem escola, tem tarefas da escola, tem festa junina, sei lá, tem tudo isso. Hoje não tem. Então, qual é a nossa desculpa? Mas nós queremos assistir toda a temporada 3 do seriado que gostamos hoje à noite. Não, meu amigo. Você tem que reavaliar. Ora, agora é tempo que você pode fazer com sua pequena família um culto doméstico de 5 minutinhos, de 10 minutos. Marido, que há anos, ele talvez orava com a namorada, para impressioná-la, que ele seria líder espiritual. Nunca mais ele faz isso. Agora é hora de pegar na mão, mesmo na refeição, talvez seja só os dois, talvez como família, e orar como casal, talvez compartilhar do seu tempo devocional. Muitos não têm a disciplina, que nós na Palavra da Vida trabalhamos muito. Horas ansiosas, produzimos materiais para isso acontecer. Agora é a hora de fazer isso. Refeições familiares, tudo bem, talvez seja exagerado ter 3 refeições no dia, mas podemos resgatar uma e fazer um tempo de compartilhar, ficar à vontade. Uma coisa que, estou falando rápido demais, memorização de versículos, foi uma área que eu acho que nós não fizemos bem com nossos filhos, eu queria ter feito melhor. Se tivéssemos filhos em casa agora, eu iria avaliar a nossa vida familiar e falar, nós somos falhos na área de memorização de versículos. Então, eu iria usar esse tempo para isso. Algo que fizemos, Josué, que fez uma diferença enorme, é a leitura como família. Tá bom? Beleza. Em casa, nós não assistimos televisão à noite, a não serem ocasiões especiais. Naquela época era alugar um filme, alguma coisa. Mas líamos muito. Então, mesmo com todo mundo lavando louça, e eu, para escapar da tarefa, eu lia. Nós lemos as Crônicas de Nárnia, 7 livros, uma alegoria da vida cristã que provocou muita discussão. Lemos a série toda 3 vezes, isso é 21 livros. Nossos filhos hoje são leitores. Isso fez a diferença na escola, edificou a vida deles. Lemos boa parte da Bíblia toda em família. São coisas que hoje nós podemos resgatar e não mais perder. Eu acho que se vocês todos, a família toda, está dentro de casa direto, com certeza vocês têm visto atitudes, hábitos, algumas coisas que talvez você não percebia que o seu filho tinha, algumas coisas acontecendo que talvez vocês ficaram até um pouquinho surpresos. Agora é hora, como pais, o casal, sentar junto e conversar sobre cada um dos filhos, o que está acontecendo na vida dele, o que nós precisamos investir, o que nós precisamos ensinar, o que nós precisamos corrigir e ter um plano para que os dois estejam na mesma página, ajudando esse filho na área onde
ele precisa crescer. Vocês estão vendo, muitos pais não veem muita coisa dos filhos, porque eles estão fora, eles estão na escola, eles estão em atividades, e agora que tem esse convívio sempre, com certeza vocês estão notando coisas que precisam ser trabalhadas. Então, seria uma ideia também. A adoção de missionários. Tudo bem, talvez alguém ficou desempregado na família e talvez não seja a hora. Mas adotar missionários não significa só sustentar missionários, embora seja algo muito benéfico para a família toda. O envolvimento em pessoas que estão no campo. Eu creio que muitas pessoas assistindo esse programa poderiam ser mantenedores de você e da Ive, e do trabalho do PV no sertão. Mas eu estou falando sério, adotar e investir e falar dos filhos. Talvez um casal, uma família que serve em outro país, que não tem acesso a sonho de valsa, e levar as crianças de máscara para o supermercado, comprar e enviar pelo correio. Mas isso é um culto doméstico. Tem muita coisa que podemos fazer. Muito bom. Davi, insistindo na questão, talvez, de alguma ideia, ou como vocês fazem para a gente usar como exemplo, algum programa específico, como vocês trabalham essa questão das mulheres, das senhoras, ajudando as mais jovens? Olha, tem um livro, bom, na verdade são 2 livros, que a nossa igreja aqui em Atibaia tem trabalhado com muitas das mulheres para entender exatamente qual é o papel da mulher, qual foi a ideia de Deus em criar a mulher, e tem estudado em grupos pequenos ou as mulheres sozinhas. O Design Divino, né? Da Nancy DeMoss. Tem o primeiro e agora recentemente saiu o 2º volume. É muito simples, até adolescentes e jovens poderiam fazer. É uma devocional que você tem, acho que são 5 dias na semana, com ensinamento, umas perguntas e tudo isso. Tem sido muito, muito esclarecedor para muitas mulheres. Tem vários ministérios, claro, os ministérios típicos, mulheres da PIBA, Primeira Igreja Batista de Atibaia. Os pastores supervisionam, infelizmente, de vez em quando, imagina, dá uma encrenca entre as mulheres e os pastores estão pairando por perto para fazer isso. Mas tem outro ministério dentro desta área que é fantástico, chamado Projeto Ana. São grupos de mulheres com crianças pequenas e elas se reúnem quinzenalmente, numa tarde. É uma programação em que tem alguém para cuidar das crianças, com programa, com lanche e tudo. E daí as mães têm um tempo para compartilhar pedidos, para ter um estudo. Eles sempre convidam uma mãe mais experiente para ensinar tanto um princípio bíblico, como também coisas muito práticas sobre organização, sobre como ensinar o filho a fazer certas coisas. Então, tem sido um ministério muito, muito legal. Eles falam sobre disciplina, aquelas dúvidas que as mães têm. E eu acho que o que é melhor que sai desse ministério é que as mães veem que outras mães passam pelas mesmas dificuldades. Não sou só eu sou normal. E isso encoraja, isso ajuda, e elas caminham juntas. Então, é um ministério muito importante. Ok, legal. Bom, nós só temos pouco mais de 10 minutos, então o tempo voa mesmo. E eu quero separar os 2 últimos minutos para poder fazer o recolhimento dos dízimos, né, Davi? Então, recolhimento dos dízimos. Olha só, só resumindo aqui, uma vez que nós já entendemos tudo o que aconteceu do Éden para cá, e quem não entendeu basta ler na Bíblia, né? E uma vez que nós esperamos o que está escrito lá também em termos de futuro, eu até fico meio admirado com crentes desesperados, porque parece que não leram o que vai acontecer, né, biblicamente falando. O que a gente chama de realismo, alguns chamam de fatalismo, né? Então, pelo que nós tratamos aqui, nós entendemos de onde viemos, nós podemos entender para onde vamos, e é esse ato
que é o grande problema, né? Nós estamos vivendo entre o que aconteceu e a volta de Cristo. E é aqui que está todo o problema. E olhando para esse cenário, então vocês veem como uma realidade que as coisas não tendem a melhorar, isso biblicamente a gente vê, mas que há esperança para a família, uma vez que os princípios sejam seguidos. Certamente. Nós não temos uma boa perspectiva histórica. Deus usa crises durante toda a história do mundo, desastres naturais, fome, terremotos, tsunamis, furacões, tudo isso. Josué faz parte da história de um mundo que geme debaixo do peso coletivo do nosso pecado. Então, Jesus falou que no mundo nós teremos tribulações. O fato é que, talvez, na nossa parte do mundo, de forma sem precedente, mesmo com toda a miséria do Brasil, dificuldades e tudo isso, em termos gerais, o mundo, pelo menos ocidental, passa por momentos de prosperidade, de conforto sem precedente na história do mundo. E Deus poda um pouquinho disso e a gente sai esperneando. O fato é que isso é normal na experiência da humanidade. Então, a mesma esperança do primeiro século, depois da destruição da cidade de Jerusalém, 6 séculos antes de Jesus, na Idade Média, durante as guerras mundiais, nós precisamos voltar às coisas essenciais. Só tem 3 eternos nesse mundo: a palavra de Deus, a pessoa de Deus e pessoas, o povo de Deus. Então, nós estamos sendo chamados para reavaliar nossas prioridades, saber que a família faz parte disso. Temos que investir a palavra de Deus no povo da nossa família para conhecer a pessoa de Deus e investir para a eternidade, porque o resto vai passar. Legal, Davi. Então, nós chegamos aqui ao nosso final. Vocês estão aí com algum dos livros, ou quer citar alguns deles? Sim, bom, você tinha falado, eu não tinha pensado, inclusive eu esqueci, tinha que buscar no início aqui, mas isso aqui você vai passar os endereços, os links, destacando de novo, já temos no ar mais de 60 programas de 10 minutos sobre educação de filhos no YouTube, chamado Palavra e Família, e relançamos, faz acho que um mês, um pouco mais, o nosso site, chamado Palavra e Família também, onde tem centenas de mensagens em MP3, produzidos para a rádio, de 18 minutos cada. E cada 3, 4 dias eu estou colocando um novo artigo, ou artigo revisado. Tudo isso gratuitamente, o site, o YouTube não é monetizado, é para abençoar. Nós pagamos para ministrar. E nós fazemos isso por causa dos livros. Os livros permitem que nós investamos nesses projetos e em missionários. Esse é o nosso alvo de vida. Rapidamente, o principal, que talvez não seja para todos, mas nós lançamos esse livro agora faz um ano. Lar, Família e Casamento é o produto da minha vida mesmo, porque são justamente exposições bíblicas de 43 textos da Bíblia, em que nós explicamos o texto bíblico de forma simples e aplicamos o texto. Para pastores e líderes que têm algum conhecimento das línguas originais, as notas de rodapé, tem 1.200 notas de rodapé em 800 páginas. E tem apêndice com mais 31 textos. Esse livro é a enciclopédia de tudo que a Bíblia fala sobre a família dentro da nossa ótica dos últimos 30 anos. Então, esse livro, de certa forma, contém o que está em todos os outros livros em um lugar só. Nossos livros todos são pela editora Hagnos, Hagnos, e agora ela pode falar dos outros. 151 reflexões sobre a educação de filhos. São textos, são todos os versículos que têm alguma coisa a ver com a criação de filhos, uma explicação
e uma sugestão criativa de como colocar em prática. Então, cada uma é uma folha só, uma leitura rápida daquilo que Deus fala sobre a criação de filhos. Você quer fazer isso? Homem Nota 10 nos surpreendeu, está já há alguns anos no mercado, mas é um livro que foi feito justamente para trabalhar com homens, discipulado de homens. Ainda não temos o livro Mulher Nota 10, porque Hernandes Lopes já escreveu aquele livro. Mas aqui são estudos bíblicos ou para indivíduo, ou o pai fazer com o filho adolescente jovem, ou para o pastor fazer com liderança. É interativo e trabalha todas as características de um líder espiritual no lar, na comunidade e na igreja, à luz de 1 Timóteo 3 e Tito 1. Tem 2 livros sobre namoro e noivado que Deus sempre quis, vendo a seriedade que Deus dá no relacionamento conjugal, como já no namoro e no noivado, construir um alicerce sólido para que você tenha um casamento sólido. E o segundo, que é um suplemento, né? Perguntas e respostas sobre o namoro e noivado que Deus sempre quis. O legado dos avós, o Davi escreveu junto com a minha mãe, que tem seus 20 netos e 26 bisnetos, sei lá, por aí. E são 13 capítulos daquilo que deveríamos repassar para a próxima geração e dar 101 ideias criativas do que fazer com seus netos. Josué, esses livros são esgotados, mas eu queria mencionar uma série que vai ser relançado agora em julho. Não vai ter o mesmo nome, não é seriado 1, 2, 3, mas Construindo um Lar Cristão. São estudos bíblicos para grupos de casais sobre o que a Bíblia fala sobre o relacionamento conjugal, sobre educação de filhos e como enfrentar as tempestades inevitáveis da vida. Cada lição autodidata, facilitador lidera, que tem quebra-gelo em todas as lições para um grupo pequeno de 5, 7, 9 casais, ou uma classe de escola bíblica dominical. Estão esgotados, mas a editora promete julho, agosto e setembro, cada mês um desses aqui vai ser lançado. E temos ideias para livros de ideias criativas, isso aqui para o culto doméstico, para dinamizar o tempo que você tem em família estudando a Bíblia. Ideias para mulheres, aqui são ideias para chá de noiva, para chá de bebê, dinamizar esse tempo. E tem esboço de estudos já prontos também. E pode ser tanto professor de escola mesmo e de escola dominical. E temos também ideias para grupos pequenos, que já esgotou, não temos aqui. E o outro é ideias para a família, que são ideias assim de viagens, de celebrações e coisas assim. E o Mapa do Tesouro é uma devocional tirado do livro de Provérbios, escrito para adolescentes e jovens, 32 assuntos em Provérbios, com 4 leituras sobre cada um deles. Esse livro é difícil de encontrar. O Ministério APEC, aqui do Brasil, tem. E as livrarias da Palavra da Vida normalmente tem. Mas não é um livro que está disponível mundo afora. Tem mais alguns, mas eu acho que é suficiente para agora. Uma pergunta aqui que não quer calar: se vocês dormem, porque produzem muita coisa, né? Não param de produzir, olha só. Muitos netos, muitos livros. Davi, assim, todos os livros citados aí, vocês podem adquirir também na livraria da IVE. Então, a IVE vai depois disponibilizar, e aí ela vai poder colocar todos esses livros à disposição. Ela já está me dizendo aqui que ela tem todos os livros para vender. E os que foram encerrados, a gente pode fazer cópia e vender, né? Não? Não. Isso não. Não, eu não sabia disso, José. Eu fico muito feliz. Mas a IVE às tem. vezes é difícil chegar Legal. em outras regiões. Então, parabéns. Ótimo. Bom, é um bom ministério. Olha só, últimos minutos. Então, só uma última pergunta que surgiu aqui. Se você conseguir responder em 2 minutos, mas aí eu vou fazer o seguinte, junto com o vídeo que a gente vai disponibilizar no YouTube, eu vou colocar depois essa pergunta nos comentários e aí eu vou te passar por WhatsApp para você me responder essa pergunta específica e eu coloco lá para todos visualizarem. Mas a pergunta é o seguinte, é de um adolescente
que está assistindo a live perguntou assim: alguma dica de como eu posso ajudar no relacionamento dos meus pais e ajudá-los na quarentena? Então, um adolescente perguntando de alguma dica de como ele pode ajudar. Eu sou de uma família disfuncional. Todos nós somos, mas meus pais eram alcoólatras. E eu sofri muito, muito mesmo na adolescência. Eu tenho cicatrizes daqueles anos até os dias de hoje. E eu fiz de tudo para mudar os meus pais. E o fato é que no processo Deus estava me mudando. Eu sinto muito, uma das principais motivações do nosso ministério é para ajudar adolescentes assim, ou nossos filhos não terem que passar por isso. Então, infelizmente, o adolescente não tem esse poder. O que eu fiz, eu chorava à noite na minha cama, querendo fazer alguma coisa. Em alguns momentos, eu tentei ser um espiritual e pregar uma mensagem e brigar com meus pais, porque eles brigavam. Não foi o caminho certo de autojustiça, justiça própria, santidade própria, piedade, assim. A questão é orar e ver o que Deus quer mudar em sua própria vida. Aquela experiência na minha vida para dar o fundamento de todo o ministério que temos hoje. Eu vou terminar com o texto de Gênesis 50:20, que eu sempre cito, que eu chamo o princípio 50, parece adolescente ou essa adolescente. José dá testemunho e fala sobre os irmãos dele, da família dele, que fez muito mal com ele. E ele, ciente no final, diz: vocês intentaram contra mim para o mal, mas Deus intentou para o bem, porque salvou muita gente. E Deus fez isso na minha vida, e eu acho que a preocupação principal, claro que eu entendo a tristeza, a dificuldade, pode aconselhar, pode, mas principalmente precisa orar e deixar Deus moldar o seu coração. Davi Querusul, não tem como expressar em palavras meu agradecimento. É muito bom mesmo, nós temos mais 1 minuto e 20, um tempo para a gente só agradecer, passar algumas informações pessoal. Essa live agora vai se transformar num vídeo no YouTube, tanto no site no YouTube do PV Sertão, quanto no YouTube da Igreja Batista da Glória. Eu posso disponibilizar, se você quiser, depois, e aí a gente pode fazer isso. Eu agradeço a vocês, tempo muito bom, espero lá na frente, dentro do tempo de vocês, que a gente possa voltar com algum outro tema. O pessoal já está fazendo mais perguntas aqui, o pessoal curtindo bastante. O próximo talvez a gente coloque via Zoom e disponível no YouTube. A gente vai ter também um outro grupo. E talvez depois a gente disponibilize também no Facebook. Mas queria agradecer. Agora que deciframos esse negócio do Instagram, da tecnologia, estamos dispostos. Só deixa o netinho nascer e a gente decidir se vamos ou não para os Estados Unidos daqui a 2 semanas. Depois disso, estamos à disposição. Gente, muito obrigado. Normalmente o pessoal fecha as séries com chave de ouro. Nós abrimos com chave de ouro. Então, todos que estão assistindo, até a próxima live. Davi, Deus abençoe. Até mais. Até uma próxima. Valeu, gente. Deus abençoe.